Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e eu quero te convidar a mais um dia ler comigo um capítulo do livro de Provérbios e hoje é o provérbio de número 5. Vamos então à leitura. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom siso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais doce do que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da sua porta. Para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam às custas do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. O capítulo 5 de Provérbios apresenta conselhos voltados para uma área crucial da vida de uma pessoa, a pureza sexual. Em Provérbios 5, o sábio aconselha não se aproximar da prostituta, tanto a profissional quanto a que comete fornicação. A fornicação é uma prática de sexo por pessoas solteiras e pode se referir também a um adultério, quando envolve pessoas casadas ou ao menos um dos envolvidos é casado e trai o seu cônjuge. O texto diz que os lábios dessa pessoa pode parecer doce como mel, mas o seu fim é amargo, ou seja, um relacionamento que quebra os princípios de pureza sexual é cheio de desgosto, amargura, angústia e por isso é amargo como a morte. O conselho é, não te aproximes dela. E por que a mulher está em destaque nesse texto? Se nós olharmos para as propagandas, os apelos comerciais dos nossos dias, nós vemos mulheres minimamente trajadas apelando aos instintos sexuais do homem. Não se vê homens minimamente trajados tentando atrair mulheres, mas sim mulheres. E por quê? Porque o homem é atraído pelo que vê e a mulher é atraída pelos demais sentidos, pelo toque, pelo que escuta. Se um homem deseja mulheres lascivas para ter encontros sexuais sem compromisso, sempre haverá mulheres disponíveis para isso. São dessas que o texto trata. As prostitutas, as adúlteras, as fornicárias. E a advertência é, fuja delas. Mas a advertência contém um princípio, e esse princípio é, mantenha a sua pureza sexual. Isso se aplica não somente aos homens, certamente se aplica também às mulheres. A lei moral de Deus estabelece lá em Deuteronômio 22:22 o seguinte, não adulterarás. Você já parou para pensar que a lei moral de Deus, ela contém 10 falas, que são chamados de 10 mandamentos, em que são a base de toda a lei, os livros da lei, os 5 livros, contidos especialmente em Levítico, Números e Deuteronômio, né? Nós encontramos a lei ali resumida. E de toda a estrutura base, o alicerce, 10 falas são separadas como destaque. Dentre essas 10, um diz, não
adulterarás. Isso mostra como Deus leva a sério a pureza sexual. E Jesus foi além ao dizer, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28, o seguinte: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. A área da pureza sexual se tornou um assunto desprezado e até ridicularizado em nossos dias para a grande maioria das pessoas, mas Deus é santo e puro e foi Ele quem estabeleceu essa pureza para poder abençoar o casamento, para abençoar a família. Esse é um princípio de bênção. Então, se você deseja obter bênção de Deus em sua vida, em seu casamento e abençoar os seus filhos, mantenha uma vida sexualmente pura. Mantenha fidelidade conjugal. Deus te abençoe.